Então, eu ia dizendo, não dá para você afirmar que trabalha com o currículo cultural de educação física e que está tematizando práticas corporais de aventura. Aí ele ficou assim todo assustado, né? Não, como assim? Como assim? Aí eu falei, ué, mas tem que ler aquele capítulo lá. Se você ler aquele capítulo, você vai entender porque não dá para pensar práticas corporais de aventura, nem práticas corporais de aventura urbanas, nem práticas corporais de aventura na natureza, etc. Mas eu tenho uma notícia para vocês. Ontem eu estava na escola com o Dinho e nós estávamos aí, né, pensando no desenvolvimento dos trabalhos daqui em diante, né, ou seja, nesse bimestre ou nesse semestre, e consultando o material do Estado, o material da rede estadual de São Paulo, porque aqui tem gente que não é de São Paulo, lá eles não chamam práticas corporais de aventura, gente, lá eles chamam esportes radicais. Né? Então, para a gente ver que também não é todo mundo que aderiu. Agora, quando a gente diz assim, essa terminologia está inadequada com o currículo cultural, também a gente precisa saber conhecer os argumentos e conhecer o referencial. Bom, essa é a proposta para este semestre, que vocês suponho que já leram lá, já viram. A gente não consegue acessar hoje, mas ela caminha, em síntese, é isso que ela vai nos orientar. E aí eu pergunto se alguém tem alguma questão a fazer, alguma dúvida, alguma sugestão, a palavra está aberta. Bom, Marcos, boa noite a todos. O pessoal não falou, eu só fiquei com uma dúvida pensando aqui, acho que vai aparecer depois na apresentação dos colegas. Durante esse semestre a gente vai retomar e vai trabalhar com aquela questão dos grupos operativos, com aquela ideia do semestre passado. A gente vai por esse caminho também? Como é que vocês estão pensando? Então, no momento que nós formos pensar na organização e no desenvolvimento das atividades de ensino, aí a gente vai recuperar aquela discussão dos grupos. Para quem não acompanhou no semestre passado, gente, para uma discussão conceitual da organização das tarefas da sala de aula. Por isso que aparece lá no programa do semestre, aparece a menção a essas discussões, né? Então, por isso que eu fiz a pergunta, né? Porque eu acho que, de alguma maneira, na prática dos colegas, em algum momento, quando eles forem relatar, eu acho que vai ter que aparecer essas atividades, essa maneira de organizar lá no trabalho pedagógico, né? É isso, é isso. Mas nós não estávamos pensando, viu, Marcos, em ficar analisando a prática dos colegas. Não vai ser esse o nosso enfoque, né? O nosso enfoque é que todos nós possamos pensar nas práticas, claro, e aí olhando para o trabalho dos colegas, mas cada um de vocês pensando na própria prática, e eu, inclusive. Afinal de contas, eu também exerço a docência. E promovo também atividades em grupo, e promovo também atividades de leitura, etc, etc, etc. Tudo bem? Ou seja, não é o caso aqui de sugerir para o Flávio ir por aqui e por ali, não é isso. O Flávio e o JP, que por enquanto estão aqui, né? O Flávio e o JP está aqui? Tá, estou vendo ele aqui. O Flávio e o JP, nesse momento, na medida em que a gente vai discutindo aqui, eles vão se alimentando também dessas discussões para pensar as próprias práticas. O que nós precisamos fazer é entender o que eles estão fazendo. Isso a gente precisa fazer, né? Ou seja, e aí, no máximo, fazer uma sugestão. Não é o caso de analisar, porque o que se analisa na pesquisa não é o que a pessoa está dizendo, é aquilo que se registra. Então, vocês acompanharam aí um grande incentivo que eu tentei fazer para que todo mundo produzisse os relatos de experiência. E o Flávio, o JP e o Dinho também fizeram esse movimento. Então, esses são materiais que a gente vai poder analisar, mas eles são materiais e práticas que já aconteceram.
que nos trazem muitas informações importantes. Para mim, estão... De vez em quando dá uma cortadinha no seu áudio, Marcos. Porque tá de... aqui, né? O hotel não tem cabo, né? Bom, pessoal, só o Marquinhos fez essa questão, mas alguém gostaria de fazer uma questão ou uma... O Marcos, os meninos vão disponibilizar o relato antes ou eles vão relatar no dia? Mas alguém gostaria de usar a palavra? Eu. Eles vão nos dizer o que eles estão pensando em fazer, né? Nós não vamos analisar a prática cotidiana, tá? Eles vão nos dizer o que eles... Porque estão participando das reuniões aqui, eles estão fazendo os mesmos estudos. Então, a partir daquilo que eles estão estudando, cada um vai pensando na sua prática, a partir daquilo que eles estão estudando, que eles organizem o plano, né? Uhum. E aí a gente vai tentar contribuir perguntando... Mas lá no na segunda parte do semestre que nós vamos olhar para isso. A primeira parte do semestre, gente, vai ser de aprofundamento conceitual, certo? Ou seja, nós vamos aí destrinchar e dissecar essa questão da educação física na área das linguagens. Uma vez que a educação física se insere na área das linguagens, uma vez que os 3 docentes em questão estão numa rede cuja documentação afirma que a educação física está na área das linguagens, então, vamos entender bem o que é isso da perspectiva pós-estruturalista, óbvio, né? Uhum. Então, isso vai implicar, estou repetindo, né, gente? Isso vai implicar destrinchar aquele material e outros que possam ser sugeridos e fazer algumas atividades a gente aqui, fazer atividades aqui. Nós vamos trabalhar em grupo aqui, nós vamos trabalhar com explicações, vamos trabalhar analisando vídeo, nós aqui nas nossas reuniões quinzenais. Não percam as reuniões, né, gente? Não percam, porque se fica afastado, acaba ficando longe também. Bom, colegas, eu vou passar a palavra primeiro para o Flávio, pode ser, Flávio? E você, a questão aqui é que isso aqui já está preparado com o Flávio, com o JP e com o Dinho, tá, gente? Mas eu vou falar para vocês o que eu falei para eles. O que nós precisamos saber hoje é qual a você definiu para tematizar nesse semestre e como você chegou nessa definição. E o que você já fez desde que as aulas foram retomadas até agora. Entendeu, Flávio? Nina, você ouviu o que eu falei? Ouvi. Ué, então... Você falou comigo? É porque... Ouvi. Eu perguntei se... Eu sei que era com o Flávio. O Flávio ficou aí, desapareceu. Não desapareci não, pô. Tô aqui. Não, para mim... O que tá congelando aí? Tá travando pra caramba. A minha conexão tá ruim. Vai lá, usa a palavra. Tá. Beleza. Bom, gente, boa noite.
Boa noite a todos e a todas. Boa noite. O Marcos tinha feito essa proposta, né, para a gente, para falar um pouco aí a respeito desse semestre. Hoje, nesse ano, né, eu estou numa unidade nova, chamada Leopoldo Santana. É uma escola que fica no Capão Redondo, no Jardim Lídia, bem no bairro onde o JP mora. É uma unidade que também está próxima ali do metrô Capão Redondo e recebe apenas estudantes do ensino médio. Lá tem primeira, segunda e terceira série, nos períodos manhã, tarde e noite, né? Uma escola assim bem grande, tem aproximadamente aí 1.500 estudantes, para mais. E hoje eu estou com aulas na primeira série e na segunda. Então, o trabalho que eu estou colocando para relatar aqui diz respeito à primeira série. Bom, então, eu tive aqui algumas participações no primeiro semestre. Infelizmente, eu não consegui me fazer presente em todos os encontros. Então, eu quero recuperar um pouquinho aí daquilo que eu havia comentado com vocês. No início do ano, eu achei que seria interessante tematizar as brincadeiras com a primeira série, em razão de situações que apareceram nas conversas em que eu fiz com os estudantes. Então, na ocasião, muitos tinham feito ali um percurso na rede municipal, alguns na rede privada e outros nas escolas da rede estadual. Então, os estudantes foram chegando ali de diversos lugares e algo em comum tinha entre eles. E o que era? Uma educação física que acabou privilegiando muito os esportes e e algumas brincadeiras. E aí, percebendo aquilo que os estudantes tinham apresentado, né, enquanto práticas que realizavam no cotidiano, eu achei que seria relevante tematizar as brincadeiras. Então, comecei pelo pipa. Então, foi uma tematização que durou aí até meados de abril e que renderam aí diversas situações. E no mês de maio, no segundo bimestre, eu dei início à tematização do carrinho de rolimã. Escolhi esse tema por ser algo que alguns estudantes indicavam ali que conheciam, outros não. Então, conheciam, mas nunca tinham realizado. E aí eu fiz essa escolha, né? Em função disso, de ser algo ali que compõe o repertório, algo que compõe ali a cultura dos estudantes. Então, desde maio para cá, a gente fez aí atividades no sentido de tentar entender a ocorrência dessa brincadeira. E, ao mesmo tempo, nós vivenciamos e produzimos o carrinho. E no mês de junho foram acontecendo várias coisas que atravessaram as aulas. Então, foram provas, outras atividades da unidade, como reunião e tal. Isso acabou implicando na dificuldade de realizar algumas atividades na qual eu achava que seria pertinente. Então, o que eu fiz? Eu achei que valeria a pena apostar na continuidade desse trabalho agora na retomada do recesso. Então, em que momento nós estamos? A gente finalizou nessa semana agora, segunda-feira, eu finalizei com a turma a construção do carrinho. E
E também nós fizemos a assistência de vídeos que os estudantes produziram, entrevistando pessoas da própria família e funcionários da unidade, para entender como que essas pessoas brincavam com o carrinho, como se dava, né, essa brincadeira nos diferentes contextos. Por que essa atividade apareceu, né? Essa atividade ela emerge porque a cada vivência os estudantes eles passavam a relatar assim de uma forma espontânea e animada aquilo que tinha acabado de acontecer, aquilo que tinha acabado de viver. Então cada um indicava ali, sinalizava o que tinha vivido dentro da aula, né? E isso me fez pensar nessa atividade, né, de fazer com que eles pudessem também identificar as histórias colecionadas por seus familiares, pelas pessoas adultas, a qual tinha ali um vínculo com eles, né? Então, alguns entrevistaram professores, funcionários da unidade, entrevistaram a mãe. Então, assim, foi um material bem interessante, bem rico, em que pôde a gente tentar entender a ocorrência dessa brincadeira em outros contextos. Nós vimos os diferentes modelos, diferentes tipos de carrinho que existem, né, e optamos pela construção de um, que, no nosso entendimento, era um formato de menor complexidade, né, mas que ainda assim exigia ali um esforço, uma dedicação, uma atenção na sua confecção. E agora nós estamos no seguinte momento. Eu propus, junto com os estudantes, né, para a gestão, uma liberação para a gente fazer a vivência do carrinho de rolemã na rua, no entorno da unidade. Isso surgiu porque os estudantes perceberam, na fala das pessoas que relataram suas experiências, que era uma brincadeira feita particularmente na rua, né, e em vias, e nas ladeiras e tal. Então, a gente achou que seria interessante fazer essa saída. A proposta era sair na próxima semana, mas hoje eu percebi que será bem difícil, porque na semana que vem a escola está dedicada a fazer uma atividade que é já tradicional da unidade, que é uma gincana lá. E aí eu vou ter que adiar, fazer isso daqui duas semanas, que vai ser mais ou menos lá para o dia 18, a semana, acho que, do nosso próximo encontro. Então a ideia é ir para a rua, fazer a vivência com os carrinhos, e é isso, colecionar momentos, entender a ocorrência dessa brincadeira, que os estudantes perceberam que é algo que faz parte da vida de boa parte dos seus familiares, é uma brincadeira que fez parte da infância, da juventude, dos professores e funcionários da unidade. Então, estamos nesse momento aí com o trabalho. E aí, eu já tenho aqui em vista o próximo tema a tratar, ao finalizar essa tematização. E qual é? São os jogos. Na unidade, é muito forte entre os estudantes a prática de jogos de cartas, né? Baralho, Uno, do dominó. O dominó é um negócio assim surreal. A qualquer brecha assim que a escola dá, os estudantes já estão batendo dominó na mesa. É na troca de aula, é na hora do intervalo, é na aula vaga. Tem muita aula vaga, nossa. Eu achei que fosse algo exclusivo assim da outra unidade onde eu estava, mas parece que não, é um problema da rede mesmo, falta de professor.
E aí, nesses momentos, os estudantes acabam produzindo aí os seus jogos. E junto desses, que eu mencionei, eu também o interesse em fazer os jogos virtuais. Então, os jogos virtuais e aí o uso do celular, né, é algo que eu vou tentar aí inserir na aula, até para discutir assim de uma forma com o coletivo, né, de professores e gestão da unidade a respeito do uso do celular. E videogame também tem interesse em colocar. E além de fazer parte, né, desses jogos fazerem parte do cotidiano dos estudantes, há também a questão da aposta. Muitos ali jogam esses jogos, bets e outros sites lá que eles acessam, e isso é de forma constante. E uma outra coisa que me animou também, me deu mais força para escolher esse tema, né? Eu já estava ali me encaminhando, né, a escolha, e aí veio a publicação de um artigo que está lá no site. É um artigo chamado O Currículo Cultural da Educação Física e o Conceito de Aposta. Conceitos científicos e filosóficos. Esse artigo aí me deu um pouquinho de fôlego para pensar nesse tema. E é algo assim que eu nunca tinha me permitido a parar para pensar, né, de como que a produção do GPF, os seus relatos, os seus artigos também acabam nos influenciando na escolha do tema. Tenho conversado aí com alguns colegas e para entender, né, o que agencia esses docentes no momento de definição do tema, e artigo era algo que tinha passado assim despercebido, e a publicação desse texto me fez pensar a respeito, né, de como que a produção do GPF também alimenta a gente de uma certa forma para definir a prática corporal que nós vamos estudar. Bom, não sei se eu dei conta, Marcos, de relatar aquilo que eu venho produzindo na escola com os estudantes, mas foi um pouquinho aí do que eu pensei em expor aqui nesse encontro. Muito obrigado, Flávio. Você está me ouvindo bem? Sim. Então, acho que você, né, deu para entender claramente que você está fechando o carrinho de rolimã e vai passar a trabalhar com jogos, digamos assim, jogos de salão, né? Baralho, dominó. Deu para entender isso e deu para entender os motivos disso. E deu para entender também o que te levou a definir essas práticas corporais, que era aqui né, a intenção do encontro. Certo? Agora, o que não deu para entender muito é a vinculação do artigo com a definição da prática corporal. Sinceramente, eu queria entender o que você leu lá no artigo que te levou a decidir tematizar os jogos de azar. Não, então, não é que o artigo foi a partir dele que eu defini o tema, né? Mas porque a ideia da aposta, ela se faz muito presente aqui entre os estudantes. A todo momento, eles estão nos jogos apostando. E aí, o artigo, né, ele traz diferentes conceituações, né? São apenas menções que são feitas a respeito desse conceito de aposta, né? Então, apostar é algo que faz parte do cotidiano dos estudantes, né? Então, o artigo ele traz como que esse conceito ele é trabalhado, ele aparece nas produções, seja nas dissertações, nas teses, nos artigos, né? Como que na produção científica que usa a teorização, né, do currículo cultural, como que esse conceito aparece. Então, é justamente acho que um elemento que me fez ainda pensar a respeito de como que os estudantes
produzem, praticam os jogos e como a aposta vai se afirmando ali nesse contexto, sabe? Então, é um pouco disso. Não sei se eu me fiz entender. Não, fez completamente, Flávio. É que eu provoquei você porque eu não queria que os colegas ficassem com a impressão que o artigo fala desse tipo de aposta. O que o artigo diz é, existe esse tipo de aposta, mas não é desse tipo de aposta que a gente vai falar. Isso. Não é das bets que nós estamos falando lá do currículo cultural, e isso foi feito a partir da produção científica do grupo, né? Isso está explicado lá no texto. Como é que o currículo cultural, ele é algo que a gente está tentando fazer sem certeza do que pode acontecer no dia seguinte, na aula seguinte, né? Então, é uma aposta nesse sentido. Olha, eu estou colocando minhas fichas nesse caminho, porque eu penso que essa atividade, porque eu penso que essa proposta de aula, etc., vai trazer o efeito X, né? Aposta nesse sentido, enquanto outras propostas, elas são mais, digamos assim, elas têm mais certezas, o currículo cultural tem menos certezas, por isso que ele se toma, a si próprio se toma como uma aposta. Não foi isso, João Pedro, que está escrito lá? Isso. E olha, inclusive, não, é que eu ia fazer um elogio, Marcos. Se você tivesse jogado para... É que eu estou dando risada, João, porque eu acho que você estava assim meio que distraído, tomou um baita susto quando eu falei o seu nome, mas que como o texto também é seu, né? Não, tomei um pouco de susto aqui. Não, mas é que eu estava pensando aqui, eu ia fazer um elogio, eu ia falar, cara, mas se o Marcos tivesse jogado para mim antes, eu ia ter mais dificuldade de definir o artigo da forma como ele definiu. Mas eu acho que é justamente isso, né? A ideia da aposta lá, né? A gente passa por essa ideia da aposta no jogo, né? Mas tenta fundamentar essa ideia de uma aposta que não é entre uma coisa que talvez aconteça ou que nunca aconteça, né? Uma aposta numa espécie de azar, né? Num jogo de azar. Mas uma aposta no sentido da reverberação dos efeitos, né? Que são incontroláveis, assim, que às vezes nos surpreendem, né? Mas eu achei essa ideia muito boa, assim, nós colocamos nossas fichas aqui, né? Entendemos que talvez isso possa produzir alguma coisa nesse sentido, né? E aí trabalhar a partir disso, com isso, né? Mesmo que talvez não seja da maneira como tinha sido pensado anteriormente, né? É justamente isso. Ô, Flávio, mas só uma curiosidade. Os alunos, eles estão apostando nessas bets aí? Eles fazem isso? Na verdade, eles acessam diferentes plataformas, né? E eu nunca consegui, assim, olhar com muito cuidado quais são. Mas o tempo inteiro eles ficam comentando um com o outro de que ganhou, de que só ganhou, né? Eles só falam daquilo que ganharam. E aí eu fico pegando, né, a conversa de um com o outro, mas nunca entrei nos detalhes. Então isso me deu aí um start para colocar no trabalho aí no próximo tema, né? Está me ouvindo, Nina? Sim. Como vocês estão oscilando, gente, eu vou perguntar. Eu coloquei aí para a Andrea, que fez a pergunta, eu coloquei o link para acessar o artigo. Então, Nina, lá na escola do Dinho,
Algumas pessoas jogam. E aí, outro dia, no primeiro semestre, né, um garoto lá me deu uma baita aula de como funciona, como é que ele faz, etc, etc, etc. Então, gente, isso está espalhado, né? Não tem como dizer que não ia acontecer, né? É extremamente viciante, porque você pode apostar de várias maneiras, em vários jogos, em qualquer lugar. Então, agora, ontem eu acho que muita gente ganhou dinheiro ontem, porque estava na cara que o Corinthians ia ganhar, né? Então, Ah, é? acho Ah, que é? a gente ganhou muito dinheiro. Tava demorando. Mas teve jogo ontem? Teve um time que não entrou, né? Foi WO. Bom, JP, a palavra é sua. Obrigado, Flávio. Obrigado, João Pedro. Boa noite, galera. Boa noite. Falar sobre a escolha do tema que a gente está fazendo agora. Eu escolhi o voleibol. E eu venho pensando antes, nas outras tematizações, sobre a questão dos materiais, né? Os materiais que estão disponíveis na escola para a gente fazer as vivências. E a gente sabe que, historicamente, o que vem muito de material para nossas escolas do estado é bola, né? Bola de basquete, de futsal e vôlei. E olhe lá. Então, chegaram algumas bolas, né, de vôlei, eu fui guardando lá, deixando armazenado, já pensando em tematizá-los agora, tematizar o vôlei depois do recesso. Somando-se a isso, os estudantes da escola gostam muito de vôlei. Na hora do intervalo, tem uma galera muito grande que pratica o vôlei, né? Nas aulas, eles vão pedindo, ô professor, quando a gente vai estudar o vôlei e tal. Então, mapeando, né, a fala dos alunos, percebendo o que eles gostam de fazer também no horário do intervalo, a questão do material foi importante para a escolha, né? Então, eu tenho turmas de primeiro e segundos anos do ensino médio e o nono ano. E aí eu resolvi iniciar agora a tematização do vôlei por conta dessas questões, né? A questão material no estado é muito complicado. Então, 4 bolas eu consegui para a gente fazer as vivências e fazer a tematização. E alguns materiais são coletivos, né? E aí na semana passada furou uma. Já furou uma bola. E aí eu já consegui mais uma, eu consegui repor mais uma. E aí a gente já iniciou os trabalhos, né? Então foi essa a questão que me levou à escolha. O currículo paulista está falando sobre, nos primeiros anos, sobre influência tecnológica nos esportes, né? E a escola também está travando tentando colocar em prática aí a questão da proibição do celular, deixando bem claro que a lei fala sobre a questão pedagógica, né? Que pode ser usado, mas talvez seria uma questão que os estudantes iriam usar essa possibilidade aí para usar para outros fins, né? Então eu pensei que esse momento agora usar os aparelhos não seria legal. Então eu vou também tem a ver com a escolha. E aí eu vou falar um pouco do que a gente fez, né, nessas 2 semanas. Então, a princípio, peguei alguns materiais, alguns vídeos, algumas coisas, e eu decidi iniciar com um certo aprofundamento. Um vídeo, né, dos primeiros, tem um vídeo no YouTube de 2 minutos e pouco, que vai falar sobre os primeiros jogos de vôlei, né?
mintonete, na verdade. O mintonete, que foi praticado na ACM, lá de Massachusetts. Então, o que eu faço, né, nas primeiras aulas? Eu apresento esse vídeo para eles, eu pauso na imagem onde tem o jogo e peço para eles fazerem uma leitura do que eles estão vendo lá. Aí eles conseguem perceber que tem mais pessoas na quadra, eles conseguem perceber que alguns percebem que só tem homens, outros percebem que só tem homens brancos, né? E aí, após essa leitura, a gente vai fazer uma vivência do mintonete, né? Já sem essa regra, né? Do vôlei conhecido. E também eu percebi que eles não conhecem bem as regras do vôlei mesmo, do voleibol. E aí a gente vai para essa vivência. A vivência é interessante, divertida, porque aqueles que têm menos habilidade, eles conseguem participar da aula, por conta da flexibilidade do jogo, né? E aí, alguns não quiseram participar. Então, eu peço para aqueles que não participaram da vivência do mintonete que eles anotem, né? E façam uma comparação do vôlei que eles conhecem com aquele jogo, com aquele vôlei que a gente está jogando ali. E aí, a partir das anotações, eu leio para eles, e eles vão falando, fazendo comparação. Ó, tem muita gente e tal, né? Estão dando mais de 3 toques na bola. Pode bater na rede? Ah, pode relar na rede? Pode tocar com o pé? Pode jogar com outras partes do corpo? E aí, termina essa primeira aula, eu vou pensando em trazer um material que já fale sobre o vôlei atual. Aí eu acho na internet um mapa mental, novamente, né? Gostei de trabalhar com mapa mental, que tem muitas questões do vôlei, questões táticas, questões históricas, questões de uniforme, quantos jogadores e tal, tem muitas questões ali, né? E aí eu faço os pequenos grupos na sala, e a ideia é que eles façam montem ali um organização de conhecimento a partir do mapa mental, né? E lanço uma pergunta individual. Então, em grupo, eles têm que fazer essa organização aí de conhecimento a partir do mapa mental, e individualmente eu faço uma pergunta: o que aproxima, o que aproxima ele do vôlei ou o que afasta, né? Então, em uma folha, o grupo vai responder ali individualmente o que traz afinidade para ele no jogo, o que afasta ele do jogo, traz um certo desinteresse dele no jogo. E aí foram essas atividades. Após as respostas, né, eu vejo que eles vão respondendo também que por conta da habilidade, que eles não conseguem jogar, que é difícil e tal. Em algumas salas já consegui fazer a terceira aula. Eu fui pensando em melhorar essa questão dos fundamentos, né, com eles. E aí eu separei um vídeo tutorial que fala sobre manchete, só manchete. E aí eu peço para eles que nos grupos eles assistam o vídeo e sistematizem um treino a partir do vídeo só de manchete. A gente vê o vídeo e vai para as vivências. Algumas salas, né, com certeza o pessoal que está no estádio já sabe que essa semana foi uma semana de recuperação e como se fosse uma prova externa. Então, algumas salas ainda não tiveram essa vivência, enquanto outras já iniciamos essas vivências aí. E foi isso, então, que a gente viveu, que a gente fez até agora, né, nesse terceiro bimestre. Mariela entrou aqui, deixa eu... Peraí. Papai, muito obrigado, viu? Sua explicação foi ótima.
Acho que todo mundo aqui entendeu como você chegou, né, dos elementos que você considerou nessa cartografia para definir o voleibol, a questão do material disponível e a questão também da preferência dos estudantes. Gente, eu estou registrando o que os colegas estão falando, né? Então, por isso que também a memória, por isso que eu estou lendo aí, né? Acho que você pode pensar também nessa maior relação do esporte, né, com a questão tecnológica, que eu acho que essa é uma questão cada vez mais presente, mas não seria, isso, na minha visão, não passaria aí pelo celular, né, acho que é influência de um outro tipo, mas a gente pode discutir aqui em próximos momentos. Mas, hoje, eu vou fazer uma pergunta, tá, João? Eu não estou fazendo uma afirmação, vou fazer uma pergunta. Você já ouviu alguém dizer, alguém pronunciar o nome do Mintonete desse jeito? Você leu ou você ouviu? Li e ouvi. Porque Não é eu assim que conheci, pronuncia, Mintonete? então, é que eu conhecia como Mintonete, e não como Mintonete. Mintonete. Não sei, Ah, eu não sei o que as pessoas não sei, o que vocês conhecem? Vocês já ouviram o quê? Também Mintonete. Eu também Mintonete. então, me precipitei. Então, é Mintonete, né? E eu falei para eles Mintonete. Vou corrigir com os alunos lá. Não, porque como eu não me lembrava do correto, eu não sabia se era correto ou não, tá, João? Por isso que eu falei, olha, não é uma pergunta. Se você me falasse assim, não, Marcos, uma vez eu assisti uma palestra e o cara falou mintonete, você ia me convencer. Mas eu conheço como mintonete, né? Até porque, sei lá, né? Escreve com 2 T's, é uma palavra estrangeira, né? Então, Professor, eu não Oi, sei, Mariana. tipo assim, eu tive aula de vôlei alguns semestres atrás e eu lembro de ser Mintonete, mas eu posso até conferir com o professor para ter certeza. Ótimo, era o que eu queria ouvir mesmo. Eu queria ouvir alguém que falasse: olha, eu já ouvi assim, assim, assim. Eu não me lembro onde eu ouvi, mas para mim, na minha cabeça, era Mintonete. Mas a gente pode aí querer conhecer melhor. Mas eu achei legal o que você relatou, João, que foi mais fácil para os alunos, né? Porque essa modalidade, gente, ela é muito complexa. Eu já briguei o primeiro semestre briguei no sentido de debater, né, com o Dinho. Eu falei pro Dinho, eu falei, meu, você tem que ensinar esses caras a sacar, né? Porque não tava, nem sabe o que estava acontecendo, cara. Então você tem que ensinar a sacar, senão não vai dar. Mas acho que você escolheu aí um caminho bem interessante, né? Que é, né, pedir para eles assistirem os vídeos e tentarem repetir. E é assim mesmo, e vamos levando. Bom, gente, fora essa dúvida que não vai nos deixar dormir, se é mintonete ou mintonete, alguém tem alguma questão aí para o João Paulo? Não, eu só vou falar que eu abri agora o Google, é Mintonete no Google. Net, Mintonete. Você ouviu? Ouviu? Agora eu ouvi. Bom, então agora vai ter que. A Mariana pergunta para o professor e a gente pergunta para o Google e vamos tirar a prova aí. Outra coisa que eu Gente, esqueci de falar. opa, Deixa eu falar aqui, Marcos. Os alunos estão. Alguns alunos vão falando, né? A questão de gênero vai aparecendo toda hora. Ó, agora as meninas têm como ganhar da gente. Tipo assim, né? Na hora de escolher os times, vou deixar vocês se organizarem. Aí tem uma sala lá específica que vai meninas para um lado e meninas para o outro. E aí saiu essa fala, ó, agora as meninas têm como ganhar da gente. Né? Sempre saindo essa questão de gênero aí. Não sei se é uma deixa para tematizar a questão de gênero, ou talvez, né, tem outras questões ali.
questão da tecnologia que você falou agora, foi bem lembrado também, né? Que dá para trabalhar o vôlei, a questão da tecnologia no vôlei também, né? Só que o que sugere no currículo paulista é eSports, né? Então, o uso do aparelho só pode ser pelo aparelho, né? Então, mas é isso. Pode ir. Eu anotei o que está lá no currículo paulista, João Paulo, mas a minha anotação está em casa. Mas aí depois eu vou retomar lá para ver como aparece lá. Bom, colegas, eu preciso informar vocês que o Mário hoje está participando de um evento, por isso que ele não pôde entrar, e pelo jeito o Dinho também não conseguiu entrar. Não tem problema, a gente no próximo encontro também pede para que ele nos diga o que está tematizando. Eu também posso dizer para vocês, porque afinal de contas eu sou lá, ele vai tematizar os esportes radicais, né? Mas ele também tem razões para explicar, que são razões bem semelhantes a essa que o João Paulo acabou de mencionar. Ao contrário do que acontece na escola do João Paulo, as questões materiais na escola do Dinho são um pouco menos, digamos assim, raras, né? Tem um pouquinho mais de abundância de material e também tem uma equipe de professores que também, né, dá os seus pulos lá e consegue algumas coisas também. Tudo certo? Podemos continuar, então, daqui a 2 semanas com a leitura super bem feita daquele capítulo e vocês prontas e prontos aí para um grande debate? Sim. Sem querer, encaixei esse trocadilho, mas é que grande debate, a Nina conhece, Nina, grande debate? Não. É um programa da CNN que eles colocam um bolsonarista e colocam o José Eduardo Cardoso, aquele que já foi ministro da Justiça, do PT, para fazer um debate, né? Aí eu fico vendo lá o que cada um argumenta. Mas ninguém assistiu esse programa? Passa a noite na CNN, não? Na internet, no canal da internet. Então, o grande debate vai ser o seguinte, gente. O grande debate, a partir do próximo encontro, será nós mesmos enfrentarmos as nossas representações, né, que é uma palavra do pós-estruturalismo, acerca da educação física em outras vertentes, né, e começarmos a pensar a educação física, ou a pensar, ou aprofundar, compreender melhor, como vocês queiram, no campo das linguagens, na área das linguagens, e a partir do referencial do pós-estruturalismo, né? E sempre recheado de exemplos que hoje, tanto o João Paulo quanto o Flávio já nos alimentaram com bons exemplos que eles estão desenvolvendo. Tá bom? Combinados, Certo. então? Combinado. Fiquem bem, se cuidem muito, então até daqui a 14 dias. Até. Tchau, pessoal. Boa noite. Valeu. Tchau, boa noite, Márcio, pessoal. você tem um minutinho? Tenho, estou aqui. Tá, rapidinho. Tchau, tchau, pessoal. Você viu aquele artigo que foi recusado pela